Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do Portal Afya e do Whitebook. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Nesse episódio, a gente está num novo formato, no qual traremos as principais notícias do último mês, agrupadas por especialidade ou área de interesse. Não deixe de acompanhar. No programa de hoje, o tema é clínica médica. Vamos falar de diretrizes para o ajuste da dose de antibiótico em pacientes obesos. Câncer de sítio primário oculto. Vale a pena correr atrás do sítio primário? Diarreia aguda e crônica. Qual é o roteiro para a investigação fecal estratégica? Quando indicar antibióticos na pancreatite aguda? E ecotransesofágico na bacteremia por Staphylo aureus, será que ele é indispensável? Hoje, os destaques são nossos autores Isabel Mendes, infectologista, e Leandro Lima, clínico e gastro, preceptor de medicina interna na Federal Juiz de Fora. No primeiro texto, diretrizes para ajuste de antibiótico em pacientes obesos. Um dos fatores essenciais quando a gente vai usar antibiótico é que a posologia esteja adequada. Se por um lado a gente tem que ter concentração suficiente no local da infecção para evitar resistência, para que você consiga eficácia na cura microbiológica, por outro lado, a exposição a doses excessivas aumenta as chances de eventos adversos. E os antibióticos, para piorar a situação, eles têm diferentes características farmacocinéticas e farmacodinâmicas, e muito frequentemente a gente tem que fazer ajuste de dose. A mais famosa delas é o ajuste pela função renal, em quem está em hemodiálise. Porém, uma grande dificuldade é no paciente com obesidade importante, especialmente aquela obesidade grau 3, acima de 35 de IMC, porque a gente não sabe ou não é tão estudado o impacto que esse peso tem no cálculo de dose, especialmente nos antibióticos em que a gente não tem dose fixa, em que a gente às vezes calcula miligrama por quilo de peso. Então, Isabel traz para vocês uma revisão sistemática de 128 estudos, publicado numa revista super importante, o Lancet Infectious Disease. E nessa revisão, eles pegaram o que tinha de melhor em termos de publicação científica, em termos de evidência, para deixar a gente o mais próximo possível da melhor conduta. Quais são as mensagens dessa revisão sistemática? Primeiro, beta-lactâmico, nosso antibiótico que mora no coração. Na maior parte dos casos, você vai usar a dose usual, igual se a pessoa tivesse um peso normal. Beta-lactâmico gosta de ser feito em infusões prolongadas ou até infusões contínuas. E lembrar que no doente cirúrgico com obesidade, a gente deve fazer repique de dose com mais frequente. Aminoglicosídeo. A recomendação da revisão sistemática é um peso ajustado e não o peso real. Já na vancomicina, eles recomendam o peso real na dose de ataque, 20 a 25 mg por quilo do peso corporal total, com um limite de dose de 3 gramas. Depois você faz a dose de manutenção tradicional, mas você tem que monitorar o nível sérico igual você faz no paciente renal crônico. Para a daptomicina, são recomendadas doses por peso ajustado. Na linezolida, eles falam em doses maiores, mas não há um consenso do quão maior seja. Já para a quinolona e tigecyclina, usar a dose de peso normal. O próximo texto é sobre o câncer do sítio primário oculto. Esse tipo de patologia ele é pouco comum. Ele é apenas 4% de todos os tipos de câncer que a gente diagnostica no dia a dia. Normalmente o paciente te procura com sintoma e na investigação você descobre que ali é uma metástase e você tenta procurar da onde aquilo começa. Só que muitas vezes o histopatológico ele apenas fala adenocarcinoma ou carcinoma pouco diferenciado e você, na ausência de uma grande massa, fica sem saber onde ele começou. Só para vocês terem uma ideia, o adenocarcinoma representa mais ou menos 60% dos cânceres de sítio primário oculto. Já o carcinoma pouco diferenciado ou indiferenciado, 30%, e aquele de células escamosas, 10%. A grande dúvida é, eu devo, através de exames complementares, correr atrás do sítio primário? Isso faz diferença para o tratamento? No passado não fazia, mas hoje a gente tem muito mais opções de terapia guiada por tumores, terapias mais específicas. Então a pergunta, na verdade, é: o status de performance do meu paciente permite que ele aguente QT? Se ele aguentar quimioterapia, vale a pena você procurar o sítio primário. Os exames que a gente mais usa são PSA, para próstata, mamografia para mama, tomografia de tórax, abdômen, pelve e ou crânio, a depender dos sintomas, de preferência quando você pode fazer o SPECT, né? Que você une a TC
com a medicina nuclear ou com o PET. Dependendo da sintomatologia, endoscopia e colono, e uma das técnicas que a patologia mais usa para ajudar a gente é a imunofenotipagem daquele material que você fez a biópsia tecidual. O próximo texto agora é diarreia aguda e crônica. Qual é o roteiro para a investigação fecal? Vou começar com diarreia aguda. É bom lembrar que a maior parte dos quadros são infecciosos, são autolimitados e não precisam de investigação. Quem que você vai investigar? No doente que tem persistência das evacuações por mais de uma semana. Os doentes com quadro grave, desidratação, hipotensão postural, choque, distúrbio eletrolítico. Doentes que tenham disenteria, que é aquele tipo inflamatório da diarreia, com fezes mucosanguinolentas, febre alta, toxêmico, dor abdominal. Ou a diarreia aguda do contexto nosocomial, pela preocupação com Clostridium. Quais os testes recomendados da diarreia aguda? O elemento anormais nas fezes, o parasitológico, tanto a coleta simples quanto aquela coleta seriada do MIF, a coprocultura e a pesquisa de Clostridium. Você pode pesquisar ele por DNA, você pode pesquisar a toxina ou o chamado teste do GDH, glutamato desidrogenase. A vantagem do GDH é que, se negativo, ele afasta Clostridium. Se positivo, aí você tem que dosar ou o PCR ou a toxina. E lembrar que, além do Clostridium, a gente hoje tem teste genético para vários outros tipos de bactéria patogênica que também podem ser usados. Já na diarreia crônica, a ideia é diferente. Primeiro, você vai fazer um parasitológico simples ou com pesquisa de antígeno para tentar achar giardia, que é uma causa frequente de diarreia persistente. Depois, você vai tentar estabelecer o mecanismo da diarreia. O gastromolar fecal, em que você faz o sódio e o potássio das fezes, podem te ajudar. Quando a gente tem um gap aumentado, eu penso em diarreia osmótica, que é aquela quando eu como alguma coisa e quando eu paro de comer, fico em jejum, ela para diferenciar da diarreia secretora. Mas eu também tenho que fazer análise se eu estou tendo má absorção. Então, a gordura fecal e a elastase pancreática fecais são úteis para ajudar a gente no diagnóstico de má absorção por esteatorreia e, respectivamente, insuficiência pancreática. E a calprotectina fecal, ela é muito importante porque, quando negativa, ela ajuda a afastar as doenças inflamatórias intestinais. O próximo texto, pancreatite aguda, quando indicar antibióticos. A gente lembra que no passado fazia-se antibiótico em todo caso grave de pancreatite, fazia-se imipenem. Mas hoje a gente sabe que a infecção bacteriana ela é uma complicação secundária. Ela não tem um papel fisiopatológico importante na fase aguda da pancreatite. No início é uma inflamação não séptica. É resposta inflamatória, é sistêmica, mas não é séptica. Então hoje, o que o Colégio Americano de Gastro recomenda? Que você use antibiótico quando você tem complicação infecciosa bacteriana ou necrose infectada. Em geral, é o doente que piora, que faz febre ou que na imagem aparece gás nas coleções pancreáticas. Outro aspecto interessante é o estudo PROCAP. Ele ajuda a gente a entender se a gente deve ou não fazer antibiótico, mas guiado pela procalcitonina. Foi um ensaio clínico randomizado, mas ele foi aberto, sem cegamento. 130 participantes em cada grupo e eles utilizaram o seguinte. Num grupo, se a calcitonina era acima de 1, você fazia antibiótico e abaixo de 1, você não fazia. E no outro, você fazia indiscriminadamente para todos os pacientes. E eles observaram que utilizar a procalcitonina reduziu em 15% o uso de antibiótico e a mortalidade foi igual, ou seja, isso não foi associado a um risco aumentado, uma mortalidade que ficou de 2 a 3%. É bom lembrar que, além da necrose pancreática infectada, esse doente pode ter infecções em outros sítios, como pneumonia, e principalmente quando a causa é biliar, se houver impactação no colédoco, pode haver uma colangite aguda bacteriana. O próximo texto, ecotransesofágico na bacteremia do Staphylococcus aureus. É indispensável? O Staphylo aureus é um dos principais agentes de infecção de corrente sanguínea, seja em pacientes com catéter venoso, seja pacientes em hemodiálise, com portoquete na quimioterapia. Ao mesmo tempo, o Staphylo aureus também é um dos principais agentes de endocardite infecciosa. Em situações de um doente desse grupo, com febre e hemocultura positivo para Staphylo aureus, fica sempre a dúvida: eu devo obrigatoriamente ver se tem endocardite? Isso muda o tratamento. O tratamento de endocardite é mais longo que o de uma estafilococcemia no sangue não complicada. Apesar da hemocultura ser um critério major maior para o diagnóstico de endocardite, para você ter certeza, ou você tem que ter vários critérios menores, ou o outro critério maior, que é a vegetação típica no ecocardiograma.
E a gente sabe que o ecotranstorácico não tem sensibilidade suficiente para ser usado sozinho para rastrear a vegetação. Já o transesofágico, nem todo hospital tem, e ele é um exame invasivo que requer sedação e que tem mais complicações. Uma revisão recente do JAMA voltou ao tema, e ela levantou a bola do score VIRSTA. Esse score utiliza diversas variáveis para ver o risco de endocardite. Quando ele classifica o paciente como baixo risco para endocardite, que é menos que 3 pontos, o valor preditivo negativo disso é 99%. E esse seria o grupo com menos que 3 pontos que não precisaria do transesofágico. Quais são os fatores que eles levam em consideração para essa classificação? Fator de risco para endocardite, dispositivo cardíaco, drogas injetáveis e doença valvar prévia pontuam no score. Se o doente tem outros focos infecciosos, como embolia séptica, meningite, osteomielite, ou uma sepse geral que justifique aquela hemocultura. Uma proteína C reativa acima de 19 mg por decilitro. A presença de bacteremia persistente por mais de 48 horas, que não negativa na hemocultura. E onde você pegou aquela hemocultura? Se você é um doente da comunidade ou se você é uma pessoa de diálise, de oncologia ou que está internada no hospital. Se você quiser se aprofundar nesses assuntos e se manter atualizado, você já sabe, portal.af.com.br. Um abraço e até a próxima.